O poder do discernimento. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, mas será que realmente entende o quão importante é esse dom? O discernimento não é apenas uma habilidade mental, é um verdadeiro poder espiritual. Ele pode te proteger, te guiar e até mesmo te libertar das ilusões que prendem tantas pessoas neste mundo. Já percebeu como algumas pessoas parecem viver em um estado de cegueira espiritual? Elas não enxergam o que está diante delas, tomam decisões impulsivas, confiam nas pessoas erradas e vivem repetindo os mesmos erros. Enquanto isso, outras parecem ter uma clareza absurda, como se estivessem sempre um passo à frente, como se já soubessem o que vai acontecer. Isso não é sorte, não é coincidência, é discernimento, e é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Se você sente que muitas vezes fica perdido, sem saber qual caminho seguir, ou se já se decepcionou com pessoas que pareciam boas, mas depois mostraram sua verdadeira face, então este vídeo é para você. Porque desenvolver o discernimento é a chave para evitar cair em armadilhas, sejam elas emocionais, espirituais ou até energéticas. Vamos entender juntos por que o discernimento é o maior poder que um escolhido pode desenvolver, como ele se manifesta e o que você pode fazer para fortalecer esse dom dentro de você. Mas antes de continuarmos, quero saber, você já sentiu que seu discernimento está despertando? Já percebeu sinais de que está começando a enxergar além das aparências? Me conta nos comentários, porque isso pode ajudar muitas outras pessoas que também estão nesse caminho. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E por favor deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo, para que possamos nos conectar ainda mais. Agora que entendemos o que é o discernimento e por que ele é um dos maiores poderes que um escolhido pode desenvolver, precisamos falar sobre algo crucial. O que bloqueia esse poder? Porque, se o discernimento é um dom tão essencial, por que nem todo mundo consegue enxergar as coisas como elas realmente são? A verdade é que o mundo está cheio de distrações e influências que enfraquecem a nossa capacidade de discernir. Não basta querer enxergar a verdade, é preciso limpar os olhos espirituais para conseguir vê-la. E muitas vezes, o que nos impede de ter discernimento não é algo externo, mas sim o que carregamos dentro de nós. O primeiro grande obstáculo para o discernimento é o ego. Ele faz com que nos apeguemos às nossas crenças, mesmo quando elas já não fazem mais sentido. Nos convence de que já sabemos tudo, que não precisamos questionar, que não precisamos mudar. Mas a verdade é que o discernimento só nasce quando estamos dispostos a desaprender e enxergar as coisas como realmente são, não como gostaríamos que fossem. Quantas vezes já ignoramos sinais claros porque não queríamos aceitar a verdade? Quantas vezes insistimos em um caminho errado porque o ego não queria admitir que erramos? O ego nos faz acreditar que temos controle sobre tudo, mas o discernimento nos ensina a soltar e confiar na verdade, por mais desconfortável que ela seja. Outro grande bloqueio para o discernimento são as emoções descontroladas. Quando estamos tomados pela raiva, pelo medo, pela carência ou pela ansiedade, nossa visão fica turva. A emoção intensa nos faz tomar decisões precipitadas e nos impede de perceber os verdadeiros sinais que o universo está enviando. Por isso, um dos primeiros passos para desenvolver o discernimento é aprender a observar nossas emoções sem ser dominado por elas. Pergunte-se, essa escolha que estou prestes a fazer vem de um lugar de clareza ou de um impulso emocional? Isso sozinho já pode evitar muitas armadilhas. Vivemos em um mundo cheio de informações, opiniões e influências que tentam nos dizer o que pensar, o que sentir e até mesmo quem somos. Desde pequenos somos programados para seguir padrões, acreditar em verdades pré-estabelecidas e confiar cegamente em certas autoridades. Mas o discernimento não aceita verdades prontas. Ele questiona tudo. A manipulação pode vir da mídia, das redes sociais, de pessoas próximas e até mesmo de grupos espirituais. Sim, porque nem tudo o que parece espiritualizado realmente é. Muitos se dizem despertos,
mas, na verdade, apenas trocam uma forma de cegueira por outra. Você já percebeu como algumas pessoas seguem qualquer guru ou influenciador sem questionar nada? Como muitas acreditam em tudo que ouvem sem refletir se aquilo realmente faz sentido? O discernimento nos protege disso. Ele nos dá autonomia para pensar por nós mesmos e sentir o que realmente ressoa com nossa alma. Um erro comum entre os escolhidos é confundir intuição com desejo. Às vezes, queremos tanto que algo seja verdade que acabamos nos convencendo de que estamos recebendo um sinal. Mas será que esse sinal realmente vem da sua conexão espiritual ou é apenas o seu desejo falando mais alto? Muitos caem em testes espirituais exatamente por isso. Acham que estão sendo guiados pela intuição, quando na verdade estão apenas sendo enganados pelo próprio subconsciente ou por energias externas. O verdadeiro discernimento não se baseia no que você quer ouvir, mas sim no que você precisa saber. Então, como saber se algo é um verdadeiro sinal ou apenas um desejo disfarçado? Simples. Observe os padrões. Se sua intuição te leva sempre para situações que terminam em confusão, sofrimento ou arrependimento, talvez não seja a intuição. Talvez seja apenas o ego se passando por espiritualidade. O primeiro passo para fortalecer seu discernimento é reconhecer esses bloqueios dentro de você. Quanto mais consciente estiver das influências que tentam nublar sua visão, mais fácil será enxergar com clareza. Mas e depois? Depois que você começa a perceber essas armadilhas, como usar o discernimento na prática? Como ele pode te proteger e te guiar? No próximo trecho, vamos falar sobre como o discernimento te protege de pessoas e energias negativas e por que, quando você começa a enxergar a verdade, o mundo ao seu redor nunca mais será o mesmo. Quando um escolhido começa a desenvolver o discernimento, algo muito interessante acontece. Ele passa a enxergar com mais clareza as intenções das pessoas ao seu redor e a perceber energias que antes passavam despercebidas. O discernimento age como um escudo invisível, protegendo de manipulações, armadilhas e influências negativas que tentam nos desviar do nosso caminho. Muitas vezes, as pessoas que mais nos prejudicam não são necessariamente inimigos declarados, mas sim aquelas que se disfarçam de amigos, conselheiros ou até mesmo mestres espirituais. Quantas vezes já confiamos em alguém que, no fundo, não queria nosso bem? O discernimento nos ajuda a perceber sinais sutis, aqueles pequenos detalhes que revelam a verdadeira intenção de uma pessoa. Pode ser um olhar, uma palavra mal colocada, uma atitude aparentemente inofensiva, mas que carrega uma energia estranha. Quando estamos atentos, conseguimos sentir quando algo não está certo, mesmo que não haja uma explicação lógica imediata. E não se trata apenas de pessoas. O mundo está cheio de influências energéticas que podem nos enfraquecer. Ambientes carregados, objetos impregnados com energias negativas, palavras que parecem inofensivas, mas plantam dúvidas e inseguranças dentro de nós. O discernimento nos permite identificar essas influências antes que elas nos afetem. É aquele pressentimento que te diz para não entrar em determinado lugar. Aquela sensação de que uma conversa está drenando sua energia. Aquele incômodo ao assistir ou ler algo que parece ter uma vibração estranha. Com o tempo, um escolhido começa a perceber que muitas situações que antes pareciam normais eram, na verdade, testes espirituais. A vida coloca à nossa frente pessoas e experiências que nos ensinam a confiar em nossa própria percepção. E quanto mais treinamos nosso discernimento, mais rápido conseguimos identificar essas armadilhas e desviar delas. O problema é que, muitas vezes, ignoramos os primeiros sinais. Quantas vezes já sentimos que algo estava errado, mas decidimos seguir em frente mesmo assim? Quantas vezes uma intuição nos alertou e só percebemos depois que deveríamos ter ouvido? Isso acontece porque ainda não confiamos totalmente no nosso discernimento, mas essa confiança cresce com a prática. Outro ponto importante é que, ao desenvolvermos o discernimento, começamos a afastar naturalmente pessoas e situações que não estão alinhadas com a nossa vibração. Isso pode ser um processo doloroso,
porque muitas vezes envolve se distanciar de pessoas próximas. Mas lembre-se, quem se incomoda com seu discernimento provavelmente se beneficiava da sua ingenuidade. Quando você enxerga a verdade, aqueles que viviam de enganos começam a se incomodar. E aqui entra um grande desafio: lidar com a solidão que pode vir junto com esse despertar. Muitos escolhidos passam por períodos em que se sentem isolados porque perceberam que grande parte das pessoas ao seu redor não compartilha da mesma clareza. Mas essa solidão não é um castigo, e sim uma fase de fortalecimento. É nesse momento que você aprende a confiar mais em si mesmo, sem depender da validação externa. Com o tempo, o discernimento se torna uma bússola que guia cada passo do escolhido. Ele não precisa mais perguntar a outras pessoas se está no caminho certo, porque sente dentro de si quando algo está alinhado ou não com a sua verdade. Mas como treinar esse poder? Como fortalecer o discernimento ao ponto de nunca mais ser enganado por ilusões e falsas promessas? Agora que entendemos a importância do discernimento e como ele nos protege de influências negativas, surge a grande questão: como podemos treiná-lo? O discernimento não é algo que aparece do nada. Ele precisa ser exercitado, assim como um músculo. Quanto mais usamos, mais forte ele se torna. E a verdade é que todos nós temos essa capacidade, mas poucos sabem como desenvolvê-la de forma consciente. O primeiro passo para fortalecer o discernimento é praticar a observação consciente. Estamos tão acostumados a reagir automaticamente às situações que raramente paramos para observar antes de agir. Mas um escolhido não pode viver no piloto automático. Ele precisa estar atento a tudo: às palavras das pessoas, ao tom de voz, ao olhar, às energias sutis que se manifestam em um ambiente. Isso não significa viver desconfiado, mas sim estar desperto. A maioria das armadilhas que caímos poderia ter sido evitada se tivéssemos prestado mais atenção aos primeiros sinais. Outro exercício poderoso é o silêncio interno. O discernimento não pode funcionar corretamente se sua mente estiver sempre cheia de barulho, pensamentos acelerados, preocupações e influências externas. É no silêncio que a verdadeira sabedoria se manifesta. Se você quer aprender a ouvir sua intuição com mais clareza, pratique momentos de silêncio todos os dias. Isso pode ser feito através da meditação, da contemplação ou simplesmente se desconectando de distrações por alguns minutos. Quanto mais você acalma sua mente, mais fácil se torna perceber os sinais sutis que antes passavam despercebidos. Além disso, é fundamental aprender a questionar tudo. Muitas vezes, aceitamos informações, crenças e até intuições sem questionar a origem delas. Mas um escolhido precisa sempre perguntar: de onde isso vem? Essa informação ressoa com a minha verdade interior? Ou estou apenas repetindo algo que ouvi sem realmente sentir que é verdadeiro? Não é porque algo é dito por alguém considerado sábio que significa que é a verdade absoluta. O discernimento nos ensina a filtrar o que realmente faz sentido para nós, sem seguir cegamente ninguém. Outro aspecto essencial é aprender a observar padrões. O discernimento não se baseia apenas no que sentimos no momento, mas também na capacidade de perceber padrões repetitivos ao longo do tempo. Se determinada situação, pessoa ou pensamento sempre te leva a um estado de confusão, dor ou estagnação, esse é um sinal claro de que há algo errado ali. O universo fala conosco através de padrões. Se você está atento, consegue perceber quando algo ou alguém está te puxando para um ciclo negativo antes mesmo de cair nele novamente. Por fim, uma prática indispensável para fortalecer o discernimento é seguir sua intuição, mesmo quando ela vai contra a lógica aparente. O discernimento e a intuição caminham juntos. Muitas vezes, nossa intuição nos alerta sobre algo, mas ignoramos porque a lógica nos diz o contrário. Mas um escolhido precisa aprender a confiar em sua percepção interna, mesmo quando o mundo externo parece não fazer sentido. É aquele pressentimento de que algo não está certo, mesmo sem ter provas concretas.
ou aquela certeza profunda de que um caminho específico é o correto, mesmo que ninguém mais entenda. Quanto mais você segue essa voz interior, mais ela se fortalece. Agora que já sabemos como treinar o discernimento, precisamos falar sobre algo ainda mais profundo: os testes espirituais que surgem para desafiar esse poder. Porque uma coisa é treinar o discernimento no dia a dia, mas outra completamente diferente é conseguir usá-lo quando estamos diante de grandes desafios e provações. Desenvolver o discernimento não significa que a vida se tornará mais fácil. Pelo contrário, quanto mais você fortalece essa habilidade, mais o universo coloca à sua frente desafios para testar se você realmente aprendeu a usá-la. Esses testes não são castigos, mas sim oportunidades de crescimento. Afinal, um escolhido não pode apenas saber a teoria, ele precisa aplicá-la na prática. Os testes espirituais que desafiam o discernimento aparecem de diversas formas. Às vezes, eles surgem na forma de pessoas que tentam nos enganar com palavras bonitas, promessas grandiosas ou uma falsa aura de bondade. Outras vezes, vêm em situações que nos colocam diante de escolhas difíceis, onde precisamos decidir entre o que parece mais fácil e confortável e o que realmente está alinhado com nossa verdade. Um dos testes mais comuns é o teste da ilusão. Nem tudo o que brilha é ouro. Muitas vezes, o que parece ser um presente do universo é, na verdade, uma armadilha para nos desviar do caminho. Uma oferta irresistível, uma pessoa que parece perfeita, uma oportunidade que surge do nada. Se algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é. O discernimento nos ensina a olhar além das aparências e sentir a verdadeira essência das coisas. Quando um escolhido está atento, ele percebe os pequenos detalhes que revelam a verdade por trás da ilusão. Outro teste muito desafiador é o teste da dúvida. À medida que você fortalece seu discernimento, pessoas ao seu redor podem começar a questionar suas escolhas e tentar fazer você duvidar da sua própria percepção. Isso pode vir de amigos, familiares ou até mesmo de figuras que você respeita. Eles podem dizer que você está exagerando, que está vendo coisas onde não existem ou que está sendo paranoico. Mas o verdadeiro discernimento não se abala com a opinião dos outros. Ele se baseia na certeza interior. Se você sente que algo está errado, não importa se todos ao seu redor dizem o contrário. Confie no que seu coração está te mostrando. Além disso, há o teste da tentação. Muitas vezes, quando estamos prestes a dar um grande salto espiritual, surgem oportunidades que parecem incríveis, mas que, no fundo, nos afastam da nossa essência. Pode ser uma proposta que te faz questionar seus valores, um atalho que parece promissor, mas que exige que você traia sua verdade, ou uma situação que apela para o seu ego. O discernimento nos ensina a diferenciar o que realmente vem da luz e o que é apenas um desvio camuflado. E talvez o teste mais difícil de todos seja o teste do isolamento. Quando um escolhido começa a enxergar a verdade, ele pode perceber que muitas das pessoas ao seu redor não compartilham da mesma visão. Isso pode gerar um sentimento de solidão, porque nem sempre é fácil encontrar aqueles que compreendem sua jornada. Mas esse isolamento temporário é necessário. É um período em que você aprende a confiar mais em si mesmo, sem precisar da aprovação dos outros. Com o tempo, o universo coloca em seu caminho pessoas que realmente vibram na mesma sintonia que você. Esses testes não são fáceis, mas são fundamentais para o crescimento espiritual. E a verdade é que, quanto mais você fortalece seu discernimento, mais rápido você consegue identificar esses desafios e superá-los. Mas para isso, é preciso estar sempre atento e nunca subestimar as lições que a vida traz. O discernimento é como uma bússola interna que nos guia na direção certa. Mas e quando escolhemos ignorar essa bússola? O que acontece quando, mesmo sentindo que algo não está certo, insistimos em seguir por um caminho duvidoso? A verdade é que todo escolhido já passou por isso em algum momento da vida. Quantas vezes você teve um pressentimento forte, uma intuição clara de que algo não era para você, mas mesmo assim decidiu seguir em frente?
E o que aconteceu depois? Na maioria das vezes, as consequências aparecem rápido e nem sempre são fáceis de lidar. Uma das primeiras consequências de ignorar o discernimento é cair em ciclos repetitivos de sofrimento. Se você não aprende a lição, a vida traz a mesma situação de novo, até que finalmente você perceba o erro. Isso pode se manifestar em padrões de relacionamentos tóxicos, amizades que sugam sua energia, oportunidades que parecem promissoras, mas sempre acabam em frustração. O universo não castiga, ele ensina. Se você ignora os sinais uma vez, eles vão continuar aparecendo até que você aprenda a escutá-los. Outro efeito muito comum é a sensação de estagnação e confusão. Quando um escolhido age contra seu discernimento, ele perde o alinhamento com sua essência. De repente, tudo começa a parecer mais difícil. O caminho que antes parecia claro fica nebuloso. A energia parece pesada. A intuição fica bloqueada. Isso acontece porque, ao ignorar o que sua alma já sabe, você cria uma desconexão entre sua mente e seu espírito. E essa desconexão leva a dúvidas, incertezas e uma sensação de estar perdido. Além disso, ignorar o discernimento pode abrir portas para influências negativas. Quando você insiste em seguir um caminho que sua intuição já avisou que não é bom, você se torna mais vulnerável. Isso porque sua energia começa a baixar, sua frequência diminui. E com isso, você se torna um alvo mais fácil para pessoas e situações que querem te desviar. Quantas vezes você já confiou em alguém contra seu próprio instinto e depois descobriu que essa pessoa não tinha boas intenções? Isso acontece porque, quando ignoramos o discernimento, nos tornamos mais suscetíveis a manipulações e enganos. E talvez uma das consequências mais dolorosas seja a perda da autoconfiança. Cada vez que você não escuta sua própria voz interior e acaba sofrendo as consequências disso, você começa a duvidar de si mesmo. Será que minha intuição está errada? Será que eu não sou bom o suficiente para tomar decisões? Esse tipo de pensamento enfraquece o poder do escolhido, porque ele começa a buscar respostas fora, quando na verdade sempre teve a resposta dentro de si. Mas nem tudo está perdido. O discernimento é uma habilidade que pode ser recuperada e fortalecida, mesmo depois de ter sido ignorada. O segredo está em aprender com os erros, refletir sobre os sinais que foram deixados para trás e nunca mais desacreditar da própria percepção. A vida sempre dá novas chances para quem está disposto a despertar. Quando um escolhido finalmente aprende a confiar em seu discernimento, tudo muda. As incertezas diminuem, as dúvidas perdem força e a vida começa a fluir de maneira mais natural. Isso não significa que os desafios desaparecem, mas sim que ele aprende a navegar por eles com muito mais clareza e confiança. Uma das primeiras mudanças que acontecem é o aumento da segurança interna. Um escolhido que confia em seu discernimento não precisa da aprovação dos outros para tomar decisões. Ele sabe o que sente, entende os sinais e age com base na verdade interior. Isso gera um estado de tranquilidade profunda, pois ele não se deixa mais levar pelo medo ou pela influência externa. Outro efeito poderoso é a capacidade de tomar decisões rápidas e certeiras. Enquanto antes o escolhido ficava preso em indecisões, se questionando se estava fazendo a escolha certa, agora ele sente a resposta imediatamente. Ele percebe quando algo ressoa com sua energia e quando não ressoa. Ele identifica rapidamente as intenções das pessoas ao seu redor e não se deixa enganar por palavras bonitas ou promessas vazias. Além disso, confiar no próprio discernimento fortalece a conexão espiritual. A intuição se torna mais aguçada, os sinais do universo ficam mais claros e a comunicação com a espiritualidade se intensifica. Isso porque o discernimento é como um canal direto com o divino. Quanto mais ele é utilizado, mais forte ele se torna. Outro benefício surpreendente é a proteção energética natural. Um escolhido que confia no próprio discernimento evita automaticamente situações e pessoas que poderiam drená-lo. Ele sente quando um ambiente está carregado.
Percebe quando alguém tem uma energia duvidosa e simplesmente escolhe não se envolver. Isso faz com que sua vibração se mantenha elevada e sua aura se fortaleça, criando um verdadeiro escudo contra energias negativas. E talvez a transformação mais significativa seja a manifestação de uma vida mais alinhada. Quando um escolhido age com discernimento, ele faz escolhas que realmente estão em sintonia com sua essência. Ele para de se envolver em relacionamentos tóxicos, deixa de seguir caminhos que não são seus e começa a atrair oportunidades que realmente contribuem para seu crescimento. O discernimento o guia para aquilo que faz sentido para sua jornada, eliminando distrações e atalhos ilusórios. Mas existe um segredo que poucos falam. O discernimento não é algo estático. Ele precisa ser constantemente exercitado e aprimorado. Mesmo um escolhido experiente pode, às vezes, se deparar com situações que testam sua percepção. O discernimento não é um presente que simplesmente aparece e fica ali para sempre. Ele precisa ser cultivado, treinado e fortalecido ao longo da vida. Assim como um músculo, quanto mais você usa, mais forte ele fica. Mas se você negligencia, ele pode enfraquecer e ficar obscurecido pelas influências externas. Então, como manter esse dom sempre ativo e funcionando na sua potência máxima? O primeiro passo é silenciar o ruído externo. Vivemos em um mundo onde somos constantemente bombardeados por informações, opiniões, notícias e influências de todos os lados. Se você não tem um momento para se reconectar consigo mesmo, sua percepção pode se confundir. O discernimento se fortalece no silêncio, na introspecção, na capacidade de ouvir a própria voz interior sem interferências. Meditação, caminhadas na natureza, momentos de solitude. Tudo isso ajuda a limpar a mente e permitir que sua intuição fale mais alto. Outro ponto essencial é observar padrões e aprender com as experiências passadas. Toda vez que você ignorou seu discernimento e teve uma consequência negativa, aquilo foi um aprendizado valioso. Reflita sobre essas experiências. O que você sentiu antes de tomar uma decisão errada? Houve algum sinal que você escolheu não ver? Quanto mais você analisa o passado, mais preparado você estará para identificar padrões no futuro e confiar nos sinais quando eles aparecerem novamente. Além disso, uma ferramenta poderosa para fortalecer o discernimento é o autoconhecimento. Você precisa conhecer suas próprias emoções, seus gatilhos e suas tendências para não confundir intuição com medo ou desejo. Muitas vezes a mente tenta enganar, trazendo inseguranças ou ilusões que mascaram a verdadeira percepção. Um escolhido que se conhece bem tem mais facilidade para distinguir entre um aviso do espírito e uma reação emocional momentânea. Outro hábito fundamental é desenvolver a prática da observação. O discernimento não funciona apenas no nível intuitivo, mas também no racional. Preste atenção às palavras das pessoas, mas também às atitudes. Observe os ambientes, as energias, os sinais que o universo envia. O discernimento é uma fusão entre intuição e percepção aguçada. Então, treine sua mente para captar detalhes que antes passavam despercebidos. E por fim, um dos segredos mais importantes: confie em si mesmo. O discernimento é um presente divino que todo escolhido recebe, mas ele só pode funcionar plenamente se você acreditar nele. Muitas vezes, a dúvida surge porque fomos condicionados a buscar validação externa. Mas a verdadeira sabedoria está dentro de você. Quanto mais você se permitir ouvir sua própria voz e agir com base nela, mais forte e claro seu discernimento se tornará. Agora que você entende o verdadeiro poder do discernimento e sabe como fortalecê-lo, a pergunta é: você está pronto para assumir esse dom e usá-lo em sua vida? A escolha está nas suas mãos.